bom dia a todos, agradecer aí a Única pela oportunidade, né, de vir falar um pouquinho da inovação na cana, mas eu não vou falar muito de cana, nem muito de inovação da cana. Eu vou falar da importância do etanol e como é que esse etanol pode puxar, né, toda essa inovação. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que a gente fala tanto de biomassa, né? Porque a biomassa ela consegue fazer fixação de carbono. Você tem a fotossíntese, que nada mais é do que o hidrogênio da água, né? Que vai ser pendurado aí no CO2 e a cada 6 vezes dessa você tem uma espécie de jogo de Lego, e o que interessa de uma peça de Lego, né? Tudo vem daí, tudo vem da glicose. E a consequência disso é que você pega uma coisa que é gasosa, né? No caso o CO2, então converte em uma coisa que é sólida, né? No caso a biomassa, no caso a glicose. Bom, beleza. Qual é a importância da biomassa e qual é o seu efeito? Acho que todo mundo já viu isso aí, né? Que é a quantidade de CO2 que a gente tinha na atmosfera nos últimos 800 mil anos, né? A gente já tem agora dados de mais de 1 milhão de anos. E o que acontece é que durante esse período a gente não passou, ou raríssimas vezes a gente passou dos 300 ppm, né? De CO2 na atmosfera. A má notícia é que a gente está aqui, né? Isso aí medido no último mês, a gente atingiu 415 ppm de CO2, que é uma medida absolutamente fora de qualquer padrão, né? E que nos traz enormes preocupações, e a gente tem que encontrar com a ciência uma forma de fazer isso aí, de alguma forma retornar. Bom, beleza. A mensagem muito importante para a gente, em particular aqui para a gente que mexe com biomassa, com cana, é que CO2 é um problema global. Ele é um problema global. E aí existe uma grande confusão em relação a esse fato, que é o seguinte: eu acho que boa parte de vocês sabe que nosso cérebro, né, ocupa 1,5% da nossa massa corporal, mas consome cerca de 20% da nossa energia. Isso faz com que a gente sempre busque alguma religião, algum time, alguma torcida, alguma coisa que não nos faça ter que raciocinar, né? O que você quer é seguir uma onda, é seguir uma moda, é seguir em frente e não gastar energia, né, raciocinando. Isso gera, pessoal, a falácia, e para o pessoal do marketing é a coisa mais maravilhosa do mundo que o nosso cérebro funciona aqui. Imagine, né? Se cada vez que você visse uma propaganda, se fosse refletir, pensar se está certo, se está errado, né? Você vê uma propaganda de Coca-Cola associada à saúde, a nego malhando, né? É lindo, maravilhoso. Por quê? Porque você não está pensando. Porque se você começar a pensar, você não compra, né? E uma falácia extremamente importante é quando a gente olha um cano de descarga, né, com fumaça, imediatamente você se remete ao CO2 e não tem absolutamente nada que ver com isso. CO2 não é sinônimo de poluição de jeito nenhum. E o outro ponto, né, que o cara imediatamente, tem que resolver essa fumaça, bota uma bateria, né? Tem vários fuscas elétricos, né, que surgiram aí como inovações que não tem sentido absolutamente nenhum. Por quê? O que é uma bateria, né? Como é que ela funciona? A bateria nada mais é do que um equipamento que produz energia, né, eletricidade, de uma reação química. Você tem aqui uma bateria, carga de um lado, não carga do outro, você bota aí um circuito, né? Os elétrons vão de um lado para o outro, gerando trabalho. Você pode botar um carro aqui, a mesma coisa, e depois a bateria esvazia. Essa é a característica da bateria, beleza. Uma vez que a bateria está descarregada, você tem que recarregar ela. E como é que você recarrega ela? Né? Fazendo uma diferença de potencial. Ao contrário, isso geralmente pela geração de energia em algum lugar. E a má notícia é que na maioria absoluta dos países do mundo, isso é feito através de fontes fósseis. Né? Então, essa energia que carregou essa bateria é uma energia vinda do carvão. Bom, beleza. Aí a gente entra para o problema dos carros elétricos, que na minha opinião, novamente, é essa necessidade que nosso cérebro tem de não pensar e de entrar em alguma onda. É isso que faz o carro elétrico ser o que ele é hoje. Mas não o carro elétrico, na realidade o carro elétrico com a bateria, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Realmente o carro elétrico com a bateria não tem nenhuma emissão local, não tem cano de escapamento, entretanto, a depender do que ele é ligado, ele tem emissões globais enormes. E o problema do CO2 não é um problema local, é um problema de emissão global. Em realidade, o CO2 é muito bom, como a gente vai ver. Como é que a gente faz, então, para entender se alguma coisa é boa ou é ruim em termos de emissão global? É analisando, né, não é nem do poço à roda, mas é do berço ao túmulo. Por exemplo, quando você tem um carro elétrico a bateria, como é que foi a mineração? Quanto de CO2 foi emitido durante a mineração, né, para remover o lítio? Então, todo o processo tem que ser avaliado. E aí os colegas da Alemanha chegaram à conclusão de que, na realidade, um Tesla na Alemanha, ele emite mais do que o mesmo carro diesel, né, com a mesma potência, ou seja, falácia. Bom,
Olha a coisa interessante, né? Que casamento esquisito. Aí é um carregador da Tesla, né? E junto do carregador da Tesla, um gerador de diesel. Quer dizer, esse é realmente uma história de amor muito esquisita, né? Para dizer o mínimo. Novamente, o marketing compra essa história, né? E acha que tudo é limpo, é maravilhoso. Não, não é. É só saber onde é que está sendo emitido. O Brasil precisa, antes de tudo, de personalidade. O Brasil precisa, antes de tudo, de personalidade. Olha o que acontece aqui, ó, em relação de emissão. A carinha que está aí embaixo, para o cara não ter que pensar também, né? Quanto mais para cara boa, é bom, né? Só isso. Olha o que acontece aí com a curva de emissão de um carro elétrico, né, na Europa hoje. Olha o que acontece hoje com o nosso carro etanol. Se nós fôssemos um país desenvolvido, não tinha nada para mudar. Era simplesmente seguir em frente com o que a gente está fazendo, porque a gente já está fazendo tudo certo. Bom, e aqui uma coisa mais legal ainda, que é isso aqui, ó. As tecnologias de célula combustível, que vou me dedicar um pouquinho para falar aqui agora. Primeiro, fala bem do CO2. O CO2 é um negócio sensacional. Primeiro, ele é uma molécula, né? Super simples, ele não é tóxica. Não tem nada a ver CO2, quando você vê a fumaça, com SO2, NOx, não tem nada a ver. CO2 não é tóxico. Para ser tóxico tem que ter pelo menos, né, 3.000 ppm, né, que você só consegue em lugar fechado. Ele é extremamente benéfico para a planta. Olha aqui esse experimento, né, mostrando quando você cultiva plantas em maiores quantidades de CO2. Na realidade, ele é um fertilizante gasoso. É isso que o CO2 é. Além de tudo, ele é uma bateria natural. Lembra a definição de bateria, né? Como é que a gente carrega essa bateria? Primeiro, hidrogênio. Hidrogênio é igual a elétron, tá legal? Eu pego aqui o sol, né? Beleza? Uma planta. Essa planta vai fazer fotossíntese e essa fotossíntese vai carregar esse CO2 com elétrons. E aí você tem uma glicose. Olha a quantidade de elétrons, tudo ali vermelhinho, né? A beleza do negócio é, isso aqui não tem praticamente energia, isso aqui não tem energia, isso aqui vai ter mais de 2.500, né? Quilojoules por mol. Sensacional, você carregou essa molécula. E aí é outra coisa extraordinária. Se você pegar uma glicose, né? Pegar uma levedura, ela converte isso em etanol. E essas duas moléculas de etanol retêm praticamente toda a energia que tinha no glucose, com uma vantagem. Você agora tinha uma coisa sólida e agora você tem uma bateria líquida, né? Como o Plínio Nastari falou ontem, é uma bateria que você carrega de balde, né? É isso aí. Bom, como é que você descarrega essa bateria, né? Essa bateria de CO2, que é o etanol? A gente até hoje utilizou a combustão. E ao utilizar a combustão, você pegou o motor a combustão, óbvio. Entretanto, pessoal, hoje a gente tem tecnologia, porque os elétrons estão lá. O que a célula combustível faz é pegar os elétrons ali representados em vermelho, né? E ao invés de explodir e tirar todos os elétrons de uma vez para um plasma, ele simplesmente organiza, como se fosse uma boiada. Ao invés de você estourar a boiada, você pega a boiada e passa ela por um cercado, de forma que os elétrons entrem em fila e formam a corrente elétrica, emitindo CO2, né, limpo, se vier do etanol. Ou seja, nosso problema está aqui, a gente tem um motor interno a combustão, que normalmente tem uma eficiência de 25%, embora isso possa crescer muito. Com uma série de tecnologias para motor a combustão, a gente pode aumentar muito isso aí. E lembrando o seguinte, cada vez que você vê um motor a combustão, cada peça dessa é emprego. Um motor elétrico, praticamente são pouquíssimas peças, né? Mas a eficiência é muito maior. Então, nada contra o motor elétrico. O nosso problema é que nosso cérebro, imediatamente, ao falar de carro elétrico, remete a carro a bateria. E isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Bateria é só uma forma, né, de movimentar o carro elétrico. Por exemplo, a Mirai da Toyota é um carro elétrico a hidrogênio. Não? Então, essas coisas são diferentes. Carro elétrico não é carro a bateria, não é sinônimo. Bom, vamos olhar agora rapidamente aqui a densidade energética, né, de uma bateria de lítio, que está ali embaixo, 500 a 840, mais ou menos, aqui do etanol. Quer dizer, o etanol é uma bateria de CO2, e essa bateria é 50 vezes mais densa do ponto de vista de eletricidade em relação... Então, por que não usar essa bateria e usar outra? Outra coisa, né? O tempo de recarga de um carro elétrico a bateria é alto, o etanol ao combustível é imediato, né? Bom, o que é uma célula combustível? Basicamente é um equipamento eletroquímico, né, semelhante à bateria, só que ele, enquanto você tiver combustível, ele não para de funcionar. Não tem negócio de bateria que você tem que recarregar. Enquanto tiver combustível, ele continua funcionando. Isso aqui, né, vão ser nossos novos motores. Está aqui o Pedro da Nissan, né, mostrando isso aqui, os nossos novos motores, o que a gente espera no futuro. E aqui o equipamento da Nissan, para não achar que isso aqui é ficção científica, que rodou no Brasil há bastante tempo. Tem um grupo de engenheiros muito significativo trabalhando no desenvolvimento disso para entrar ao mercado em pouco tempo.
Aqui é mais ou menos como é que é a arquitetura, né, de um carro SOFC, essas células combustíveis de óxido sólido. E aqui, rapidamente, como é que ela funciona. Tem o etanol entra num reformador, esse reformador separa os elétrons do CO2, isso aqui vai para a célula combustível, gera energia elétrica e depois você tem CO2, no caso do etanol, CO2 limpo. Olha que beleza, CO2, que não é tóxico, com fotossíntese. Essas canas enormes aí, ó, são cana-energia, que é a grande inovação da cana. Uma cana de açúcar, né, ela consegue mais ou menos 70, 80 toneladas por hectare. Essa cana que está ali no meio é a cana mais produtiva do Nordeste. Olhe 5 variedades de cana-energia, a diferença que elas têm. Então, com o etanol de segunda geração, você pega tudo isso aí, porque tudo isso aí é açúcar, insolúvel, mas é açúcar, e converte tudo isso em etanol. Então, você tem que o CO2 vira etanol, isso aqui vai para as cidades como uma espécie de fertilizante para fazer com que as nossas árvores e nossos jardins cresçam melhor. Os Estados Unidos recentemente fez uma pesquisa mostrando que pessoas que vivem em bairros arborizados vivem 10 anos a mais do que pessoas que vivem em bairros sem arborização. O CO2 vindo do etanol é um excepcional fertilizante para as nossas árvores nas cidades. Bom, e é altamente contraintuitivo o fato de que quando você olha o ciclo inteiro, com essas novas tecnologias que a gente tem agora de carbono, de captura de carbono, na realidade, cada vez que você queima o etanol, você tem uma captura líquida de CO2. Beleza? É contraintuitivo, é contraintuitivo. O que é que o nosso cérebro pensa? Pô, CO2 é ruim e etanol queimando gera CO2. CO2 não é ruim, só globalmente é o problema. E o etanol queimando, em um ciclo como esse, você está capturando carbono a cada vez. Bom, o etanol é incrível, pessoal, e é o etanol que fez toda a nossa indústria evoluir. Ninguém se iluda que foi nenhuma tecnologia de cana, nenhuma tecnologia de usina, nenhuma tecnologia de fermentação que fez o que a gente hoje tem no Brasil. Quem fez o que a gente hoje tem no Brasil, aí o pessoal da Bosch que está aqui, né? O Erwin, foi isso aqui, ó. Primeiro choque de petróleo, o Brasil reagiu imediatamente, né? Com o nosso Tesla da época, não é isso? Nosso Tesla da época. Só que esse Tesla da época fez a nossa produção sair, né? De 0 a 10 bilhões de litros. Tivemos problema de preço e tal, papapá. Aí o pessoal aí reagiu, né? Erwin aí, um dos nossos heróis nacionais que estão aqui, fizemos a tecnologia Flex. Com essa tecnologia Flex nós fizemos a 30 bilhões de litros. Isso tudo trazendo cana para ter etanol, para vocês fazerem plástico, para vocês fazerem borracha, para toda a inovação. Pessoal, agora com essas novas tecnologias, definitivamente o céu é o limite. Você pergunta, qual é o máximo de etanol que o Brasil pode produzir? Quanto você quiser. Quanto você quiser. Se a gente só tiver 9 bilhões de pessoas, é quanto você quiser. Se tiver mais, a gente produz mais também. E aí uma coisa extraordinária, tem aqui nosso amigo Miguel Ivan, né? Disputando aqui ao lado, né? Que fez o RenovaBio. E com esse RenovaBio, o que acontece? Esse eletrocardiograma aí, né? É preço de petróleo. E boa parte do preço de petróleo tem nada a ver com produção de petróleo, tem a ver com o preço do papel. E esse preço do papel agora a gente vai ter, né? Com o RenovaBio. E qual a consequência disso? Bom, primeiro, problemas da política baseada em falácia. Olha, eu tenho certeza que com a melhor das intenções, olha o que o Greenpeace coloca. Lei dos ônibus livres no Brasil e tal, o que é que ele bota em destaque? Que a gente continua produzindo CO2 nos ônibus. A lei municipal, né? Eliminar CO2 em 2000. Se isso acontecer, eu sei que a lei fala, né, de renovável e não renovável, mas isso aqui é a demonização do CO2. Se isso acontecer, esqueça todas essas tecnologias. Por quê? Porque essas tecnologias geram CO2. Emitem localmente, o que é excelente para as cidades, mas globalmente reduz a quantidade de CO2, o que as outras tecnologias não fazem. Bom, vamos lá? Então, pessoal, a gente tem que reduzir isso aí, e agora com a financiarização, nós não somos sérios, o homem não é sério, nosso cérebro não é sério, nosso cérebro é uma máquina de jogo, que a gente gosta mesmo de jogar. Qual a loja de CO2? Qual a loja do Bitcoin, pelo amor de Deus? Nenhum, zero. Foi agora 9 mil dólares de novo, sobe, desce, porque é quem gosta de jogar. E qual a loja do CO2? Nenhum, zero. O que é que o Bitcoin faz para a gente? Emite CO2. Ele emite CO2 mais do que todas as viagens internacionais de avião. Sabia? Na geração, na mineração? Bom, beleza. Agora a gente tem uma moeda, né? O CBIO, que no futuro vai ter a cara do Miguel Ivan, né? Na cara. O CBIO. Então, com o CBIO, o que a gente faz com esses 100 ppm a mais de CO2 que a gente tem? Transforma em moeda. Daqui a pouco vai ter gente querendo emitir CO2 para poder fazer CBIO. Já pensaram nisso? Isso faz com que a indústria de petróleo viva mais tempo. Para terminar,
é um excelente business. Só para dizer que a gente começou a fazer agricultura agora no Brasil. Se a gente usar a primeira e segunda geração com a energia, a gente consegue, com apenas 50% dos nossos pastos, produzir etanol para todo mundo. E aí, só para dizer que o Brasil hoje é uma potência científica, pessoal, nós somos uma potência científica. Olha o que aconteceu com a China. Começou a produzir paper, nego fala, os papers da China, até que uma hora descolou. A gente não tem que mudar nada, a gente só tem que continuar, insistir, continuar, seguir em frente e colocar a universidade junto com... Nós somos um grande país produtor de paper, nós somos um país com o maior número de empreendedores do mundo, entretanto, nossa inovação é uma piada. Por quê? Porque nosso empreendedor não tem conhecimento, e não tem conhecimento porque ele não está junto com a universidade. Isso aqui é o pior que pode acontecer, o trabalho do século XXI. O cara não tem nada, e se ele cair não vai ter nem INSS, né, para fazer um curativo. Mas olha o que está acontecendo hoje na Unicamp. Isso aí é o que ó, o que a gente gera hoje, daqui ó, a Hytron com o Daniel, né, uma empresa que faz célula combustível a partir da... Então, o número de empresas que saem da Unicamp, isso aqui é o futuro que a gente vê. E só para finalizar, gostaria que vocês salvassem esse dia, né, 30 de abril do ano que vem, 30 de março do ano que vem, onde a gente vai ter o Bibest, justamente nesse esforço de juntar universidade com empresa, para a gente não só ter empreendedor, mas empreendedor com conhecimento, gerando inovação. Obrigado, pessoal. É isso.